Estamos de volta ao programa Bate-Papo, recebendo agora em nossos estúdios a doutora Juliana Miranda. Ela que é fisioterapeuta especializada em saúde pélvica, com foco no tratamento de disfunções pélvicas e sexuais masculinas e femininas, como incontinência urinária e fecal, dor na relação sexual e constipação intestinal. Juliana dedica sua carreira à melhor qualidade de vida das mulheres e dos homens, promovendo conscientização sobre a importância da saúde pélvica e desmistificando tabus relacionados ao tema. Primeiramente, seja bem-vindo mais uma vez no nosso programa. Obrigada, eu adoro o convite de vir aqui conversar com você, falar um pouquinho sobre fisioterapia pélvica. É sempre muito gostoso, a gente sempre leva muita informação. Falar sobre saúde, sobre saúde de uma maneira geral. Principalmente o tema que nós vamos falar hoje, né, doutora, sobre fisioterapia pélvica, né? Uma parte mais íntima, onde ainda tem um preconceito dos próprios pacientes, né? Sim. Os homens, as mulheres, tem aquela dor, tem aquelas situações. E a gente vai falar um pouquinho, mas antes da primeira pergunta, né? O que é a fisioterapia pélvica? Bom, Crispim, eu gosto de falar que eu sou a fisioterapeuta que vai cuidar de uma parte que ninguém fala. Eu cuido de xixi, cocô, pum e relações sexuais, que é uma parte mais nova da fisioterapia. Se está com dificuldade de fazer xixi ou de fazer cocô, estou eu lá para ajudar. Se por acaso vaza xixi ou escapa cocô, ou escapa um punzinho durante uma risada, durante a vontade de fazer xixi, alguma coisa nesse sentido, estou lá eu também para ajudar. E se tiver algum problema na lubrificação, alguma sensação de flacidez na vagina, isso tudo a fisioterapia consegue corrigir cuidando dessa musculatura. E tem outras disfunções também. A gente vai falar da parte masculina, que tem perca urinária, depois de cirurgia de próstata. Tem a doença de Peyronie, que é bem mais comum do que a gente imagina, que é uma fibrose no corpo do pênis. E o pênis fica tortinho, ele fica com uma curvatura exacerbada, é uma fibrose que fica ali e que às vezes o homem sente dor. Então a fisioterapia também reabilita esses casos de doença de Peyronie. Estética íntima, a gente também está fazendo esse trabalho hoje, rejuvenescimento íntimo, clareamento da região íntima, tudo isso faz parte da fisioterapia pélvica. Quais são as disfunções pélvicas mais comuns? O que mais chega no consultório são mulheres jovens falando sobre vaginismo, que é uma impossibilidade total de penetração durante a relação sexual. Quando é um público um pouco mais velho, perda de xixi, escape de xixi em alguma situação. E seguindo ainda nas mulheres... Esse escape de xixi, doutora, é a partir de que idade? Não existe idade. Eu tenho meninas jovens... Mas eu falo assim, os mais comuns. Mais comum, a gente passou dos 30 anos, a gente já não vai ter uma produção de colágeno adequada. E aí a musculatura pode começar a ficar um pouco debilitada. Então, a partir dos 30 anos, sendo mais comum e mais prevalente após a menopausa. Certo. Nas mulheres e nos Nas homens? mulheres. Nos homens vai acontecer normalmente depois de uma cirurgia de câncer de próstata. Passou pela cirurgia, hoje em dia os médicos já mandam pra gente automaticamente, sem nenhum sintoma. Mas é uma retirada de um pedaço da uretra. Então, para prevenir e reabilitar em alguns casos, esses homens também já vêm pro consultório para não ter escape de xixi em momento nenhum. E abaixo dos 30? Abaixo dos 30 Quais são os motivos anos que levam a isso? Porque acima dos 30, a senhora já mencionou, né? Sim. E abaixo dos 30? Normalmente constipação intestinal. Um intestino preso vai fazer com que essa musculatura fique muito mais travada e a partir dali ela não consegue segurar o xixi com tanta eficiência. Então vai ser aquele caso que às vezes está chegando ao banheiro, escapa um pouquinho de xixi. Ou então terminou de fazer xixi, vai se limpar, quando levanta, escapa mais um pouquinho de xixi. É uma dificuldade no fechamento da uretra, dessa musculatura. E aí o escape acontece normalmente nessas situações. A constipação é... O intestino preso. Você não conseguir fazer o cocô. Não consegue fazer Isso cocô. o que ocasiona? Falta de Vários água, fatores. alimentação... Falta de água, alimentação,
falta de atividade física, mas hoje a maior prevalência de quadros de constipação intestinal são por quadros de ansiedade. Ansiedade? Ansiedade. Uma pessoa que está com o sistema nervoso, de alguma forma, trabalhando um pouco mais acelerado na ansiedade, ela está sempre num sistema de luta ou fuga. Quer dizer, eu preciso correr ou eu preciso lutar com alguém. E aí retrai tudo. E aí a musculatura sempre está mais tensionada. Nesses casos, tanto a musculatura da uretra quanto do assoalho pélvico na parte vaginal, quanto no intestino, ela vai começar a trabalhar de uma forma diferente. Então eu estou sempre contendo, porque eu estou sempre em estado de alerta. Fora que a gente também tem vergonha, a gente não vai ao banheiro em qualquer lugar. Uma criança, por exemplo, não vai fazer cocô na escola, vai tentar segurar o máximo possível. Se estiver no shopping, dificilmente. São raros os casos que conseguem ir ao banheiro fora de casa. Então a gente passa muito tempo segurando e o nosso intestino se acostuma. Ah, quer dizer então que ela não pode fazer cocô naquele horário? Vou começar a não dar o alerta. E aí a gente passa a ser avisado que está com vontade de fazer cocô de 2 em 2 dias, de 3 em 3 dias. O que acontece? Esse cocô vai ficar mais ressecado. E aí quando eu for fazer, vai passar machucando. A musculatura já entendeu que ela não pode relaxar totalmente, porque senão vai machucar mais. Então, eu tenho 2 casos. Um cocô que está mais ressecado e uma musculatura que não consegue relaxar para eu colocar ele para fora. Aí já tem um quadro de constipação intestinal. O problema é que isso vai trazer problema do intestino, vai vir para a vagina e vai vir para a uretra. Então, eu vou ter problema em todos os compartimentos. Eu passo de uma constipação intestinal a uma disfunção sexual, a uma incontinência urinária, às vezes uma disfunção no orgasmo, deixo de ter orgasmo ou fica reduzido. Isso pode acontecer com as mulheres. Aí nisso vocês auxiliam com a fisioterapia, porém também tem que Trabalhar a cabeça multidisciplinar, na ansiedade. exatamente, é um tratamento multidisciplinar. A gente consegue identificar a causa. O tratamento preciso tratar a ansiedade aí com psicólogos, com atividade física, alimentação balanceada, um médico, psiquiatra, depende do grau. Mas tem que tratar a parte física, que é onde a gente está vendo os sintomas, né? Ainda tá tendo muito receio, tabu, assim, dos pacientes procurar ajuda. Crispinha, cada ano que passa eu vejo um pouquinho menos. As pessoas já têm um pouco mais de consciência. Hoje, aquele receio ainda é maior entre os homens ou entre as mulheres? Entre os homens, com certeza. Homem não vai ao médico, homem só vai ao médico quando acontece alguma coisa. Maiada, cuidar da saúde, cambada. Vou falar a verdade pra vocês, viu? A gente está no Novembro Azul, que é o mês de prevenção do câncer de próstata, que se fala muito sobre o exame de próstata, né? Ainda assim, existe muita dificuldade dos homens procurarem um médico urologista para fazer esse exame. Imagina, começou com um sintoma, e às vezes no homem não vai aparecer primeiro um intestino preso ou uma incontinência urinária. Depois da pandemia, eu tenho visto muitos casos de homem com dor pélvica crônica, pela posição que fica sentado, alguns foram para home office, então mudou essa dinâmica de trabalho. Ainda mesmo assim, eles só procuram fisioterapia pélvica em último caso. Eles primeiro passam pelo massagista, pelo fisioterapeuta que reabilita quadril, mas chegar no fisioterapeuta pélvico é muito mais complicado para eles. Maiada, ó, eu tenho costume de falar, gente, se pega no início, qualquer doença, qualquer situação, é mais fácil de curar. Eu faço meu check-up anual. Na verdade, eu faço 2 vezes por ano, né? Pelo menos o básico ali, hemogramas, coisa, coração. Cada 6, 8 meses ali eu tô me atentando. Por quê? Passou dos 30. Exatamente. E a gente tem que estar se cuidando. O exercício, a gente tem que cabeça. cuidar da nossa saúde. A gente muito se fala no Brasil. E os convênios médicos também, eles vêm muito em favor do tratamento. Mas o primeiro nível de saúde que a gente tem é a prevenção. É fazer exames, é se autoconhecer, é olhar para o nosso assoalho pélvico, assim como para todas as outras partes do corpo. Eu falo muito no consultório. A gente tem costume de olhar para o nosso rosto, a gente olha para as nossas mãos, para as partes que estão expostas, a gente tem o hábito de olhar. Mês passado, em outubro, foi outubro rosa, foi o outubro de autoconhecimento das mamas. Quantas mulheres não sabem fazer uma autoavaliação de mamas? A gente não tem o hábito de se olhar. É um tabu muito grande olhar para as nossas partes íntimas. A gente não sabe a coloração, a gente não sabe como é que está a vascularização dos seios. Do assoalho pélvico é a mesma coisa. Tanto os homens quanto as mulheres têm muita dificuldade de fazer uma autoavaliação. Será que eu estou fazendo xixi? Será que eu sento para fazer xixi?
e começo já de cara a fazer xixi, será que o jato do xixi está igual? A gente não para olhar esses pequenos detalhes. A gente está com a cabeça tão acelerada para olhar para o mundo que a gente não se olha. Falando em olhar, hoje em dia a internet ela tá pulverizando muitas situações. Da mesma forma que ajuda, ela prejudica. Vamos falar um pouquinho agora, doutora, sobre os mitos. Quais são os mitos mais comuns e quais são os cuidados, né, que os pacientes têm que tomar, né? Às vezes a automedicação, porque minha amiga fez, eu vou fazer, porque meu amigo fez, eu vou fazer. Isso é muito comum de chegar no consultório. Não é bem assim, porque Não. cada paciente é paciente. Exatamente. Cada organismo, eu tenho costume de falar, cada organismo é um organismo. Eu tomo dipirona, para mim faz efeito. Às vezes a pessoa do lado tem alergia, gente. Exatamente. Parece que não, mas tem gente que tem alergia de dipirona. Exatamente. E nem tudo. Às vezes você tá com uma dor porque cortou o dedinho do pé e tá com uma inflamação, uma infecção. A dipirona até pode tirar a sua dor, mas não vai tratar aquele corte. Vai tratar. Então, não é para todo mundo e não é para toda a situação. Assim como a fisioterapia pélvica. O que mais chega no consultório? Doutora, eu percebi que estava com um escape de xixi e aí eu vi na internet, tem até um programinha, a paciente chegou com um programa baixado de pompoarismo esses dias no consultório. Maravilhoso. Só que pensa comigo, o pompoarismo é contração. E eu tô te contando que na maioria dos casos, o intestino preso, ele vem porque esse músculo já está extremamente contraído, ele está extremamente tenso. Aí eu vou lá e falo para você, tá tenso, você não tá conseguindo fazer cocô porque tá tenso. Aí você baixa um programinha e tensiona mais essa musculatura. No começo, você vai até ver um resultado mais ou menos, porque você está movimentando ali, só que você está com dificuldade de relaxar. E aí você vai potencializar o que já está ruim. Então, no começo até pode funcionar, só que depois vai ficar muito pior. Então, pompoarismo, o que é pompoarismo? Contrações da musculatura da região pélvica durante as relações sexuais. Ele puxa e, às vezes, tem técnicas que você faz força para fora. Se você está com uma tensão e está puxando mais, você está piorando o seu problema. Agora, vamos supor que é o contrário. Você está com flacidez em alguma parte do assoalho pélvico. E aí você começa a puxar e fazer força para fora. Você está colocando esses ligamentos para trabalhar de uma forma maior e tende a ter um prolapso, uma queda de bexiga, uma queda de útero, de intestino. Então, na verdade, você está potencializando esse problema. Você está pegando um exercício generalista que não se aplica a todos e não se aplica a tudo e colocando ali achando que você está reabilitando. Então, um dos maiores mitos, pompoarismo trata assoalho pélvico. Tá com perda de xixi? Pompoarismo. Tá com baixa lubrificação? Pompoarismo. Seu orgasmo está difícil? Pompoarismo. O intestino está preso? Pompoarismo. Não é para tudo e não é para todos. Esse é um dos mitos que a gente encontra no consultório. Outro mito que chega bastante agora. Estou com dificuldade de segurar o xixi. Uma mulher jovem. Ela chega e fala para mim, eu acho que está na hora de eu fazer um períneo. Preciso passar por uma cirurgia. Preciso levantar a bexiga. Bom, a bexiga é onde armazena o xixi. Mas se ela chega no consultório, a bexiga está no lugar, está armazenando bonitinho, e quem está debilitada é a musculatura que não fecha direitinho para segurar e não abre direitinho para fazer xixi, não vai adiantar ela fazer uma cirurgia. Ela vai mudar a posição de um órgão, mas não vai resolver o problema dela. Na verdade, ela vai ficar até pior depois, porque eu mudei esse órgão de lugar onde ele deveria estar. Pessoal, o mais correto que tem que se fazer quando se fala de mito, de verdade, de internet, é você procurar um profissional. Isso eu sempre falo principalmente quando nós recebemos em nossos estúdios profissionais da área de saúde. Gente, pesquisa. Hoje a internet está aí aberta. Olha as redes sociais, pesquisa o nome, liga. Hoje, vai lá, toma um café, marca uma consulta, mas não sai fazendo qualquer coisa, com qualquer jeito, não, pelo amor de Deus. Entre fazer qualquer coisa e não fazer nada, não faça nada. Exatamente. Mas pesquise antes, liga, pega a referência, olha nas redes sociais, dá uma ligada, vê o tempo que tem. Então, isso é muito importante. Doutora, como é feito o diagnóstico e o acompanhamento dos casos? Depende de cada caso. Normalmente os pacientes, as pessoas que querem informação ligam no consultório e aí já querem saber
qual o valor, qual o número de sessões, como é que vai funcionar o tratamento. Não dá para saber. Não é generalista, é específico para cada paciente. O tratamento ele é baseado, primeiro, eu tenho que fazer uma avaliação, um diagnóstico do que está acontecendo. Passou desse diagnóstico, a gente vai ter alguns recursos. Hoje no consultório eu uso radiofrequência, que é um calor profundo para aumentar a vascularização, para que a inervação trabalhe de uma forma melhor, também para rejuvenescimento íntimo. A gente tem eletroestimulação para ensinar o paciente a contrair e também a relaxar. A gente trabalha com biofeedback, que é um sensor que capta a atividade elétrica do músculo. Não dói. Eu vou colocar 2 eletrodos por fora e vou ver como contrai e como relaxa. E a partir daí a gente vai desenvolver esse tratamento, sabendo como você está, como é que está a sua função. Quais os benefícios os pacientes relatam após começar a fazer os tratamentos? Desde o primeiro atendimento, melhora dos sintomas. Nunca vi um paciente sair dizendo para mim, eu não vi diferença. Não, estava igual, não senti nenhuma melhora. Mas eles todos relatam melhora ou cura total, depende do quadro. Lembrando que cada situação, como a senhora mencionou, é uma situação. Sim. Então, não tem um tempo médio de tratamento. Isso Não. aí é de cada um. Tem um tempo inicial. Com menos de 5 atendimentos, a gente não consegue oferecer resultado nenhum. É um grupo muscular. Se eu for um dia na academia, por exemplo, eu só vou ficar dolorida. Eu não vou sentir nenhuma diferença nos meus músculos. Mas se eu for uma semana consecutiva, eu vou começar a ter resultados bons. Eu vou começar a ver diferença na tonicidade dos meus músculos, a minha disposição vai ser outra, a minha resistência vai aumentar. Como eu estou falando de músculos, da mesma maneira. Pelo menos 5 atendimentos para a gente conseguir ter um resultado diferente. A gente está chegando perto do final do nosso bate-papo. Gostaria que a senhora falasse agora como que a fisioterapia pélvica ela impacta, diretamente no bem-estar, tanto físico quanto mental do paciente. Sim. Crispim, o paciente que chega com algum tipo de escape, tanto de xixi quanto de cocô, é um paciente que tem vergonha de sair de casa, que já está tentando se esconder, só vai em lugares que tenha banheiro, está usando roupa escura porque tem medo de ter escape, o cheiro. É um paciente que está se isolando. Esse tipo de perda, ela causa depressão, sim, é uma coisa que a pessoa não pode esconder. Então, melhorou dos sintomas, já tive paciente que estava sem viajar para ver o filho há mais de um ano. Depois que ficou tudo bem, teve coragem, entrou num avião, passou 20 dias para ver o filho. Para a gente é uma coisa tão simples, E viajar tranquilamente, mas não tinha autoconfiança. A fisioterapia pélvica devolve isso, a autoconfiança, o autocontrole do seu próprio corpo. As disfunções sexuais, eu tenho pacientes hoje que são casadas há 2, 3 anos e que nunca tinham conseguido penetração. Então, devolve, na verdade, dá para essa paciente uma qualidade de vida matrimonial. Ela ganha autoconfiança também. De alguma forma, elas conseguem se sentir mais mulheres, mais vivas, porque era uma parte que elas não tinham na vida. Para a gente encerrar, que dicas que a senhora daria, ou conselho, para essas pessoas que sofrem, com algumas dificuldades, com alguns desses sintomas, mas ainda tem um receio, tem uma vergonha, tanto as mulheres e principalmente os homens, de procurar ajuda? Não tenha vergonha, primeira coisa, vamos colocar a vergonha de lado. Nós somos profissionais da saúde, a gente está aqui para ajudar e para dar qualidade de vida. Se observe, antes mesmo de ter algum sintoma, começa a se olhar, quanto tempo eu levo para fazer xixi, quantas vezes eu faço xixi durante o dia, cocô, será que eu tenho a sensação que esvaziei completamente? Será que está funcionando tudo bem? Será que eu estou dando ouvido ao meu corpo? E principalmente, antes dos primeiros sintomas, chegou aos 30 anos as mulheres, no máximo 40 anos, procurem, façam uma avaliação para a gente deixar essa musculatura em ordem para a nossa terceira idade, para que a gente chegue saudável também. Certo, chegamos ao final de mais um programa. Quero agradecer mais uma vez, lembrando que estamos no mês de dezembro, final de ano, essa câmerazinha é toda sua, nosso estado inteiro do Mato Grosso nos assiste através da TV Band. Fique à vontade e aproveite também, manda seu Feliz Natal e seu Feliz Ano Novo.
Bom, gente, eu estou à disposição de vocês. Qualquer dúvida, Telefone, né? Onde que o pessoal pode achar, Instagram, fica à pode vontade. procurar. O Instagram é Centro de Reabilitação Pélvica, o telefone 65999-619-7779. Só entrar em contato, o WhatsApp tá ali, a gente pode responder qualquer dúvida. Quero desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, que o ano que vem a gente consiga ser mais feliz, mais próspero do que a gente foi esse ano. Mais uma vez, doutora, muito obrigado. Que Deus abençoe. Obrigada para nós. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos.